Olá pessoal, vamos retornar à nossa caminhada pela linha evolutiva do empreendedorismo. No vídeo anterior, partimos da antiguidade primitiva e seguimos passando pelas grandes civilizações, chegando à Idade Média e às portas do período conhecido como mercantilismo. Todos prontos? Podemos continuar? Então vamos lá. Como vimos anteriormente, a transição do feudalismo para o capitalismo provocou a descentralização do trabalho, favorecendo a iniciativa pessoal. Isso ocorre na Europa entre os séculos XV e XVIII. As ações mercantilistas tinham como objetivo garantir o acúmulo de riqueza por meio da obtenção de metais, através da exploração colonial e do comércio marítimo. Acordos estabelecidos entre a burguesia e o governo da época definiram os parâmetros para guiar o crescimento da produção. Neste momento histórico, o empreendedorismo se fortalece e se torna evidente as diferenças entre dois papéis distintos, o do capitalista e do empreendedor. Entendemos capitalista aquela pessoa que fornece o capital, ou seja, que financiava as ações, e por empreendedor, aqueles que assumiam o risco. À medida em que a procura por produtos aumentava exponencialmente, o processo manufatureiro já não era mais suficiente para atender à forte demanda de consumo. Era necessário então encontrar novas alternativas que aumentassem a capacidade produtiva, resolvendo assim esse problema importante e impactante para a época. O domínio do uso do vapor como força motriz, a transformação do ferro em aço e o desenvolvimento de máquinas movidas por essa energia marcaram a primeira fase da Revolução Industrial, que ocorreu na Grã-Bretanha no período de 1760 a 1840. A máquina a vapor desenvolvida por James Watt provocou uma verdadeira revolução na forma de se locomover e na forma de produzir. Esse período se caracterizava pela maquinofatura. Produzir em série, ampliar a capacidade produtiva, além de fortalecer os processos industriais, reforça e estimula ainda mais as ações empreendedoras. Enquanto na Europa acontecia a primeira fase da Revolução Industrial, paralelamente no Brasil, tornava-se evidente a necessidade de desenvolver e implementar a infraestrutura de transporte para o escoamento de mercadorias. Empreender na modernização dos meios de transporte foi o grande desafio e contribuição de Irineu Evangelista de Souza. Vocês conhecem esse nome? Remete a alguém conhecido? Esse é o famoso Barão de Mauá. As ações empreendedoras de Mauá incidiram sobre vários setores, desde o meio de transporte até a construção de um banco. Por sua grande contribuição, Mauá é reconhecido como o maior empreendedor brasileiro. Mas vamos agora voltar à segunda fase da Revolução Industrial. E ela foi caracterizada pela inovação tecnológica, que surgiram nesse período e que propagaram por outros países além da Inglaterra, modificando assim o cenário econômico, industrial e a sociedade da época. A segunda fase teve início na metade do século XIX, ultrapassou esse período chegando até as duas guerras, finalizando por volta de 1945. A partir de 1950, o mundo se recupera dos efeitos provocados pelas guerras, e com a retomada da atividade empreendedora, guiada pelos princípios da renovação tecnológica, nesse ambiente os recursos se deslocaram permanentemente para onde estavam as novas oportunidades. A teoria de destruição criativa de Schumpeter, que já vimos anteriormente, inicialmente aplicada no referencial aos processos produtivos que visavam aumentar a produtividade, logo passou a ser associada ao elemento inovação. A partir de 1950 até os anos 2000, o mundo viveu uma revolução tecnológica de grandes proporções. Se a gente for parar e analisar, houve mais invenções e mais incremento de produtos nesses 50 anos do que toda a história desde o ano zero. O espírito empreendedor passa a ter papel significativo no cenário empresarial mundial e desperta a importância de se tornar um objeto de estudo, devido aos efeitos e por se relacionar com quase todas as áreas do conhecimento. As leis de proteção de mercado e o fenômeno da globalização dificultaram o desenvolvimento e a competitividade da indústria brasileira. A abertura de mercado e a internacionalização da economia, ocorridas durante o governo Collor, nos anos 90,
foi o caminho encontrado para a superação das barreiras e promoção do crescimento, determinando assim o marco do empreendedorismo do Brasil. Ou seja, o Brasil começa a empreender fortemente a partir do século XX. Ufa, finalmente chegamos ao século XXI. Como estamos mais próximos, é bem mais fácil lembrar que a aceleração das inovações foi possível também em função da evolução tecnológica, da informação, do desenvolvimento das redes mundiais e do comércio eletrônico, e da importância da sustentabilidade no desafio vital de sobrevivência, até mesmo no nosso período recente de pandemia. Todos esses elementos vieram a reforçar a necessidade de cada vez mais empreender, muitas vezes pela necessidade, mas muito mais pelas inquestionáveis oportunidades. O desafio está lançado. Vamos empreender? Não se esqueçam de ler o material, rever, assistir os vídeos e utilizar e participar do nosso grupo de WhatsApp, ok? Obrigado e até a próxima.